Fala pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, conforme vocês podem ver, né, eu estou aqui no campo. Nós estamos conduzindo uma atividade de inventário florestal. E enquanto eu estava aqui, né, fazendo as atividades, as medições, eu pensei um pouco naquilo que o professor Andrew Ng. O professor Andrew Ng, para quem não conhece, é um dos principais especialistas em inteligência artificial no mundo, né? Professor de Stanford e treinou diversas pessoas através de seus cursos. Eu mesmo fiz 2 dos cursos do professor Andrew Ng. Bom, eu vou deixar na descrição a carta que o professor Andrew Ng fez, tá? Para que vocês possam ler. Mas basicamente o que ele disse foi o seguinte, né? Ele falou que a IA ela erra muito, ela alucina muito, né? Então nós não devemos confiar para a IA tarefas extremamente complexas e tarefas extremamente nobres, né? O que a gente deve fazer, de fato, é passar para a IA aquelas tarefas que nós executávamos, mas que são tarefas facilmente verificáveis, né? Então a IA ela vai fazer essas tarefas em nosso lugar e com isso nós teremos mais tempo para fazer outras tarefas. As tarefas, justamente aquelas tarefas que a IA erraria, mas que nós, com a nossa expertise, nós aprenderemos mais, nós entenderemos mais sobre a tarefa, né? Então, o que acontece? Nós não devemos utilizar a IA para simplesmente fazer tarefas por nós, né? Tarefas que nós não sabemos, mas sim aquelas tarefas que são mais de fácil verificação, né? Tarefas mais mecânicas, né? E então ele lançou no final da carta um desafio, né? E esse desafio consistiu no seguinte, né? Olharmos para as nossas atividades em 2022, né? E as tarefas dessas tarefas facilmente verificáveis que nós poderíamos deixar de fazer para focar mais nas tarefas nobres e assim controlar o nosso fluxo de trabalho de ponta a ponta, né? Ele inclusive disse também na carta que controlando o fluxo de trabalho, tendo mais tempo, né? E com esse tempo, entendendo as tarefas mais nobres, simplesmente verificando o que a IA está fazendo por nós, aquelas tarefas facilmente verificáveis, nós teríamos um maior controle do processo de ponta a ponta, né? Então o perfil profissional ele vai acabar se alterando, né? Então eu pensei muito no inventário florestal, né? O inventário florestal, por exemplo, eu pensei muito no inventário florestal como ele era feito quando eu estava estudando ainda na graduação, né? Eu me formei em 2010 na engenharia florestal e tenho especialização em Deep Learning, né? Minha especialização em Deep Learning eu fiz em 2020. Mas então, no inventário florestal, o que ocorre, né? Anteriormente, lá em 2009, 2008, quando eu estava estudante ainda de engenharia florestal, a gente fazia, né, um inventário piloto, né? A gente pegava parcelas e colocava na floresta aleatoriamente ou então de forma sistemática para ter um conhecimento prévio da floresta e posteriormente fazer um inventário com o maior número de parcelas, se necessário, né? Com a IA, essa tarefa mudou. A gente vai ter conhecimento prévio da floresta. Por quê? A gente tendo acesso a imagens de satélite, existem várias imagens de satélite que são gratuitas, né? Nós temos o Sentinel, podemos utilizar as imagens do Google Earth também, né? Nós conseguimos, com algoritmos de inteligência artificial, separar essa floresta em estratos que sejam homogêneos entre si, né? Que sejam homogêneos dentro de cada extrato, né? Então, o inventário piloto, aquele que a gente fazia às cegas, a gente já não faz às cegas mais. Isso vai fazer com que o número de parcelas que a gente tenha de medir possivelmente seja menor, né? Então, nós fazemos esse lançamento das parcelas, depois nós vamos para o campo para fazer a medição das parcelas, né? Então, no meu caso aqui, eu nem utilizei muitas ferramentas de IA, tá, para fazer a coleta de dados em campo mesmo do inventário, né? Mas existem metodologias, inclusive para medir diâmetro e altura de forma semiautomática ou automática, né?
E depois nós vamos para o processamento de dados, né? E no processamento de dados, novamente, né, nós podemos utilizar a IA para processar esses dados e gerar, gerar as informações que nós queremos, né? Porque no final, ao gerar essas informações com a IA, nós vamos ter mais tempo. Nós vamos ter mais tempo para entender aquelas informações e para fazer a tomada de decisões que mais convir dentro do nosso contexto, né? Porque, no final das contas, o nosso objetivo não é saber o diâmetro, a altura dessas árvores que estão aqui ao fundo, né? É entender a diversidade dessa floresta, entender a dinâmica da floresta, o que está acontecendo com a floresta ao longo do tempo, entender como ela vai contribuir para os desafios globais que nós estamos enfrentando, como as mudanças climáticas, por exemplo. Acho que esse é o papel central dentro do que nós estamos fazendo aqui no inventário. Então, nós vamos ter mais tempo para pensar o que realmente importa, né? E não ficar entendendo diâmetro, entendendo a altura de árvores, né? Bom, então essa foi a reflexão e eu pergunto para vocês, né? O que vocês acham, né, nas atividades profissionais de vocês, né? Vocês também enxergam essas tarefas verificáveis que a IA possa desempenhar por vocês e que vocês vão ter mais tempo para executar outras tarefas, né? E pensando bem, né, isso faz até com que o perfil do profissional mude, né? Nós não queremos mais profissional que fique tabulando dados, no meu caso, né? A gente antes tinha que ficar tabulando dados, demorava um tempo danado, né? Hoje a gente consegue fazer isso com IA, né? Então, hoje eu não quero mais um profissional que tabule dados de inventário, eu quero um profissional que entenda que a partir dos dados, a partir das informações, possa entender como as florestas contribuem para os desafios do mundo, né? Mas e vocês, nas atividades de vocês, também conseguem identificar tarefas que possam ser feitas por vocês? E o que vocês fariam com o tempo livre que vocês teriam, né, a partir do momento que a IA vai ajudar vocês na execução das tarefas? Deixa aqui nos comentários, vai ser bem interessante verificar o que vocês pensam. Bom, agora eu vou continuar aqui com as tarefas do inventário, porque infelizmente a IA não faz todas as atividades do inventário florestal, pelo menos por enquanto. Até mais!